Olá, o Visão Trabalhista Entrevista está no ar. Hoje a gente conversa com Maria Inês Nassif, coordenadora da Enciclopédia do Golpe, do volume 2 da Enciclopédia do Golpe, que é essa coleção aqui que já tem 2 volumes e vai se expandir para explicar um pouco para nós esse processo que a gente está vivendo desde 2016, que começou com a retirada da presidenta Dilma Rousseff, sem que houvesse uma comprovação de um crime de responsabilidade, e que tem vários componentes, vários atores atuando para favorecer esse golpe. E será que a gente se dá conta disso? Será que todas as justificativas que chegam para a gente, realmente elas são válidas? E por que a gente entende que isso é um golpe? Maria Inês, muito obrigada pela sua presença no nosso programa aqui. Essa é a primeira pergunta que eu quero te fazer. É meio controverso, porque a própria mídia, ela fala que não houve um golpe. Setores do judiciário também falam que não houve um golpe. Por que a gente chama o que aconteceu em 2016 de golpe? Olha, por várias razões, mas fundamentalmente ele se inicia e se oficializa como golpe a partir do impeachment da presidenta Dilma. Não existia nenhuma razão sequer de ordem jurídica ou de ordem política que justificasse retirar do poder, né, praticamente expulsar do poder, uma presidenta legitimamente eleita com pretexto fútil. Não existiu nenhum crime de responsabilidade. O que eles diziam ser uma falsificação de orçamento ou de condições fiscais eram recursos contábeis usados por qualquer presidente, né? E assim, se configurou como um golpe em processo a partir do momento em que Dilma fora do poder, começou assim um acirramento da perseguição judicial ao ex-presidente Lula. As razões de natureza política ficaram óbvias a partir do impeachment de Dilma, com a perseguição a Lula, que foi uma coisa hoje inegável. Não dá mais para negar que foi um golpe político, jurídico, midiático. O político é entendido como legislativo. E o papel do judiciário continua sendo fundamental nesse processo, que é um processo de, como diremos, simplesmente retirar do cenário político as pessoas que são inconvenientes, né, para o status quo, para as elites, para os setores reacionários, os setores que não concordavam com o progresso social que houve, inegavelmente, nesses governos de esquerda, né? Não digo nem petista, são de esquerda, não tem, de um segmento político que ganhou uma força significativa nesses tempos, né? Então, foi um golpe dado, né? Eu acho que ele começou a ser executado, de fato, a partir do processo eleitoral da reeleição da presidente Dilma. Claramente estava um processo de golpeamento em curso, que terminaria com uma derrota eleitoral dela, que não aconteceu, né? Ou com impedimento de sua posse através do Tribunal Regional Eleitoral, que chegaram a ser dados passos nessa direção, ou com golpe, que foi exatamente o que deu. E que foi iniciado antes, foi um processo muito longo, que foi assim,
ele começou com as resistências à vitória eleitoral dos governos petistas em 2002. Ficou muito claro no julgamento do Mensalão, que podemos comentar depois. Em 2013, arrumou um pretexto de organização que foi travestida em organização popular, que foram as manifestações, que na verdade foi uma apropriação indébita das manifestações contra o aumento da tarifa de ônibus, né? Que os pobres meninos inocentes, que eram de esquerda e que organizaram essas manifestações, eu acho que só se tocaram depois que foram usados, né? E que veio ao longo do tempo. Então, agora, esse golpe, ele não teria tanto êxito se não fosse uma construção midiática dele, que foi uma construção que justificou um discurso todo baseado em combate à corrupção, e a justiça não teria tanto êxito nisso, não fosse, o Moro não teria tanta desenvoltura nos seus atos, não fosse o trabalho da mídia para configurar um segmento político, que é o que estava no poder no momento, como o responsável ou como o poder corrupto por excelência, que hoje vimos também que não é. Né? Agora, assim, a gente tem a mídia, a gente tem a justiça como os fatores que mais aparecem, mas dá para a gente falar quem veio primeiro? A justiça veio com uma articulação, a mídia insuflou. Como que se articula essa arquitetura? Eu acho que o primeiro a se colocar nessa articulação foi a mídia, tá? A mídia, ela orquestrou a tal da narrativa da corrupção intrínseca ao PT. Foi uma narrativa, e é engraçado, eu como jornalista, no período do Mensalão, o Mensalão pegou meio de surpresa, inclusive setores do PT e setores da esquerda, que estavam meio assustados com a ideia de que para fazer um governo popular você tinha que fazer coligação, inclusive com setores que não tinham nada a ver e que tinham um histórico de corrupção e de uso do aparelho Estado. Né? Então, tem uns setores que se desgarraram do PT nessa época como uma reação à contaminação do PT pela corrupção, não sei o quê. E também tinha o fator financiamento eleitoral, né? Que também era dado como uma corrupção, como uma adesão do PT às práticas clientelísticas tradicionais da democracia brasileira. E aí a imprensa veio com tudo, por meio de furos, escândalos. Vocês podem perceber, vocês podem notar que a construção ela vem em cima de uma articulação, praticamente uma articulação midiática. Né? Então você tem um escândalo que é propagado e é superdimensionado. Eu acho que existia um crime de caixa 2 eleitoral ali, houve inclusive algumas confissões do pessoal do PT que lidava com dinheiro de campanha, de que efetivamente fizeram, e eles pegaram um gancho. Eles pegaram um gancho para começar a construir essa ideia da máquina corrupta do PT, né? Com Lula no poder e já começando a dar uma efetividade às políticas sociais que ninguém acreditava que ele fosse conseguir fazer naquele momento. Ele pegou um país em crise econômica. E ninguém conhecia a efetividade dos programas, aliás, nem se falava que os programas estavam ocorrendo, né?
E daí eu não sei se vocês lembram que essa construção vinha assim. Alguém deu um furo contando do esquema eleitoral do PT, né? Que foi o furo da entrevista do Roberto Jefferson, que é uma criatura conhecida na política por uma vocação assim, quer dizer, eu acho que é um cara que não tem moral para falar nada, né? Reconheceu que ele era um criminoso, e por conta dele ter teoricamente denunciado, ele acabou tendo uma certa flexibilidade de sentença, de ficar em casa, enfim. Aí, a partir desse Roberto Jefferson, que chega denunciando que é um PT, a quadrilha, é construída uma narrativa pelos jornais por meio de supostos furos, supostas descobertas, por denúncias que, ao longo do tempo também, nem todas se mostraram realidade. Não era realidade toda, era narrativa, né? E assim, os jornais e as mídias televisivas foram alimentando praticamente diariamente uma histeria contra o PT. É uma histeria moral contra o PT. Maria Inês, eu vou ter que fazer um intervalo rapidinho, mas aí a gente dá continuidade nesse raciocínio, porque é uma cadeia avassaladora que foi se dando a partir desse momento que você está contando pra gente. E é bom a gente voltar a partir dela. A gente faz uma pausa muito curta e já retorna. Até já.